Existe uma velocidade que não é apenas um número, é uma lei, a espinha dorsal da realidade física, 300 mil quilômetros por segundo. Essa cifra não é apenas a velocidade com que a luz percorre o espaço, é o limite absoluto do universo, o valor em torno do qual toda a física, toda a química, toda a existência foi costurada. Retire essa constante, altere-a, e não apenas o céu muda, o próprio tecido do que é possível começa a se desfazer como seda exposta ao fogo. O que aconteceria se a luz, amanhã ao amanhecer, passasse a viajar 1000 vezes mais devagar? Não 10% mais lenta, não metade da velocidade, 1000 vezes. De repente aquilo que era invisível torna-se visível, e o que era certo torna-se impossível. As estrelas mudariam de cor diante dos seus olhos. O sol tardaria não 8 minutos, mas quase 6 dias para iluminar a sua face. E a matéria de que você é feito, começaria a se comportar de maneiras que nenhuma linguagem humana ainda encontrou palavras para descrever. Este não é um experimento de ficção científica, é uma janela filosófica para a pergunta mais profunda que a física já formulou: o que é a luz? E o que somos nós sem ela? A luz não é apenas luz. É o relógio pelo qual o universo mede a si mesmo. Pense no que acontece quando você abre os olhos pela manhã. A luz solar entra pela janela, atravessa o cristalino do seu olho e, em fração de segundo, em menos tempo do que qualquer pensamento, seu cérebro recebe informação sobre o mundo. Esse processo acontece a 300 mil quilômetros por segundo. É tão rápido que parece instantâneo. Mas agora imagine que essa velocidade cai para 300 quilômetros por segundo. De repente você poderia ver a luz se mover. Poderia assistir ao nascer do sol como quem assiste a uma maré subindo, uma frente luminosa vagarosamente cruzando o horizonte, empurrando a escuridão como uma onda empurra a areia molhada. Isso parece fantasia, mas é exatamente o que os físicos exploram quando perguntam: por que a luz viaja nessa velocidade e não em outra? Em 1905, Einstein mostrou que essa constante não é apenas uma propriedade da luz, é uma propriedade do próprio espaço e do tempo. A velocidade da luz define a proporção entre o quanto a matéria pode existir e o quanto de energia ela contém. Mude essa velocidade, e tudo o que acreditamos sobre a matéria se transforma. A luz não é apenas luz, é o relógio pelo qual o universo mede a si mesmo. E se esse relógio muda, o que acontece com o tempo? Existe uma palavra em física para isso: invariância. A velocidade da luz é invariante, igual para todos os observadores, em todos os lugares, em todos os momentos. Você pode correr em direção à luz ou fugir dela a qualquer velocidade, ela sempre chegará ao mesmo ritmo. Isso não é intuição, é um dos fatos mais estranhos e mais testados de toda a ciência. Quando os físicos realizam experimentos com partículas subatômicas, eles observam que as partículas que viajam muito próximas à velocidade da luz envelhecem mais devagar. Seu relógio interno desacelera. O universo, como se fosse um coreógrafo severo, exige que nada ultrapasse esse limite e pune qualquer tentativa de fazê-lo com distorções no tempo e no espaço. Essa punição não é metafórica, é mensurável, repetível, real. Então, o que significa reduzir esse limite em 1000 vezes? Significa que as regras do universo, cada átomo, cada molécula, cada reação química que sustenta sua vida, foram reescritas. E a pergunta que nos guiará por este percurso é tão simples quanto assustadora: nesse novo universo, o que ainda seria possível? Mas para entender o peso desta pergunta, precisamos voltar ao começo. Não ao começo do universo, mas ao começo da nossa compreensão dele. Houve um tempo em que os seres humanos acreditavam que a luz viajava instantaneamente, que quando você abria os olhos, o mundo simplesmente estava lá, imediato, completo, sem demora. Essa ideia persistiu por 2000 anos, dos filósofos gregos que debatiam se a visão emanava dos olhos ou entrava por eles, até os astrônomos medievais que observavam o céu com olhos curiosos. Ninguém duvidava, a luz era instantânea. Ela era, na linguagem da época, divina. E então veio um homem com um telescópio apontado para Júpiter. E tudo mudou. Ole Hammer era um astrônomo dinamarquês que trabalhava em Paris, no final do século XVII. Sua missão era simples e prática: mapear com precisão as órbitas das luas de Júpiter para que os navegadores pudessem usar esse relógio celestial
para calcular sua posição no oceano. Não havia poesia no trabalho, onde o céu havia colunas de registros, tabelas de previsões e o frio das noites parisienses, mas havia uma anomalia, pequena, irritante, inexplicável. A lua Io, a mais próxima de Júpiter, às vezes aparecia no céu alguns minutos mais cedo do que os cálculos previam, e outras vezes, vários minutos mais tarde. Hammer observou isso por meses, anotou, calculou, e então, numa noite de outono de 1676, a resposta o atingiu com a força de uma revelação. A luz demorava mais ou menos tempo para chegar à Terra, dependendo de onde a Terra estava em sua órbita ao redor do Sol. Quando a Terra se afastava de Júpiter, a luz percorria uma distância maior e chegava mais tarde. A luz não era instantânea, a luz tinha velocidade. Hammer estimou essa velocidade em 220 mil quilômetros por segundo, inferior ao valor correto, mas extraordinário para a época. Pela primeira vez na história, um ser humano havia tocado com números o que antes parecia intangível. E o mundo científico, em grande parte, não acreditou nele. A resistência foi feroz. Os astrônomos mais respeitados da época argumentavam que os erros eram instrumentais, que a luz, sendo a essência da criação, não poderia ter uma velocidade como um cavalo ou um barco. A ideia parecia quase blasfema, como se medir a luz fosse diminuí-la. Mas a natureza não se importa com o que acreditamos. 52 anos depois, o astrônomo inglês James Bradley descobriu a aberração da luz, um leve deslocamento aparente das estrelas causado pelo movimento da Terra, e confirmou de forma independente que a luz viajava a uma velocidade finita. Hammer havia estado certo o tempo todo. Pense nesse momento. Toda a sua vida você enxerga o mundo ao seu redor como se ele estivesse simplesmente ali, presente e imediato. Você olha para uma árvore e ela está lá, mas a verdade é que você não está vendo a árvore como ela é agora. Você está vendo como ela era uma fração ínfima de segundo atrás, quando a luz que chegou até seus olhos saiu de sua superfície. A realidade que você percebe é sempre, inevitavelmente, o passado. Se a velocidade da luz fosse 1000 vezes menor, esse atraso seria perceptível a olho nu. Você levantaria a mão, e seu cérebro a veria um instante depois. O universo se tornaria um lugar de eco visual permanente. Cada gesto, cada sorriso, cada movimento dos lábios chegaria aos olhos do outro com um atraso que não é metafórico, mas físico e mensurável. Mas o mais perturbador não seria o que você veria, seria o que a matéria faria. Aqui está onde a física se transforma em filosofia. A velocidade da luz não governa apenas os fótons, as partículas de luz. Ela governa a velocidade com que as forças elétrica e magnética se propagam pelo espaço. E as forças elétrica e magnética governam tudo, a razão pela qual os elétrons orbitam os núcleos atômicos, a razão pela qual as moléculas se ligam, a razão pela qual os seus ossos são sólidos e não atravessam a cadeira em que você está sentado agora. Imagine o átomo como uma conversa silenciosa. O elétron e o núcleo trocam mensagens, partículas portadoras da força eletromagnética, a cada instante imperceptível. Eles se comunicam à velocidade da luz. É essa troca constante que mantém o elétron em órbita, que define o tamanho do átomo, que determina a geometria de cada molécula que compõe o seu corpo. Se a velocidade dessas mensagens cair em 1000 vezes, os átomos não seriam apenas ligeiramente diferentes, seriam irreconhecíveis, como uma sinfonia tocada em tempo errado, onde cada nota ainda existe, mas o que emerge não é música. Em física existe uma grandeza chamada constante de estrutura fina, um número puro, sem unidades, que governa a intensidade com que as cargas elétricas interagem entre si. Esse valor depende diretamente da velocidade da luz. Se a luz desacelera em 1000 vezes, essa constante aumenta de forma dramática, e quando ela aumenta, os elétrons se aproximam mais dos núcleos, os átomos encolhem, a química muda de forma radical. A biologia, construída inteiramente sobre a química, desmorona como uma arquitetura cujas pedras fundamentais mudaram de tamanho. Você não existiria nesse universo, não porque a vida seria difícil, mas porque os próprios blocos de construção da vida seriam outros. O carbono, o oxigênio, o hidrogênio que formam cada célula do seu corpo dependem de uma geometria atômica específica.
calibrada para um universo onde a luz viaja a 300 mil quilômetros por segundo. Altere essa calibração em 1000 vezes, e a receita do ser humano desaparece do livro da natureza. E ainda assim, esse universo hipotético seria rico, complexo, estranho de formas que mal conseguimos imaginar daqui. Seria habitado talvez por formas de existência que nunca poderíamos conceber a partir de nossa perspectiva, porque o universo não precisa de nós para ser extraordinário, ele só precisa de suas leis, e de uma velocidade que tudo governa em silêncio. Mas há algo ainda mais profundo nessa história, algo que os físicos demoram a admitir em público, porque soa demasiado filosófico para uma ciência que prefere equações. A velocidade da luz não é apenas uma constante física, é o horizonte do conhecimento, é o limite além do qual nenhuma informação pode viajar, nenhum sinal pode chegar, nenhuma causa pode produzir um efeito. Reduzir esse limite significa reduzir o próprio alcance do que pode ser conhecido e do que pode influenciar o que. Existe um conceito em física chamado cone de luz. Imagine que você está no centro de uma esfera invisível que se expande em todas as direções à velocidade da luz. Essa esfera é a fronteira do que pode te alcançar, o limite do que pode te influenciar. Tudo dentro dela existe na sua realidade, tudo fora dela é para você como se não existisse. Com a velocidade da luz 1000 vezes menor, esse cone se fecha de forma dramática. Sua bolha de realidade observável encolhe como um pulmão que perde o ar. Pense nas estrelas que você vê à noite. A luz da estrela mais próxima, Próxima Centauri, leva atualmente cerca de 4 anos para chegar até nós. Com a velocidade da luz reduzida em 1000 vezes, essa mesma luz levaria mais de 4.000 anos. Olhar para o céu noturno nesse universo seria como folhear um livro de história antiquíssimo. Cada ponto de luz seria uma mensagem de um passado tão distante que civilizações inteiras cabem no intervalo entre o envio e a recepção. Mas haveria algo ainda mais surpreendente nesse céu alterado. Existe um fenômeno chamado radiação Cherenkov, um brilho azul-violeta que ocorre quando partículas carregadas viajam através de um meio mais rápido do que a luz consegue percorrer aquele mesmo meio. Você já deve ter visto imagens de reatores nucleares submersos em água, emanando aquele azul fantasmagórico e silencioso. Isso é a assinatura luminosa de algo que quebrou o limite local da velocidade da luz. Em um universo onde a luz viaja a 300 km por segundo, os elétrons emitidos naturalmente por materiais radioativos, presentes no solo, nas rochas, no interior da Terra, viajam a velocidades que facilmente ultrapassam esse novo limite. O fenômeno Cherenkov deixaria de ser uma curiosidade de laboratório para se tornar uma presença constante do mundo natural. Os raios cósmicos que bombardeiam continuamente a atmosfera terrestre produziriam rastros azuis visíveis a olho nu. O céu noturno não seria apenas pontilhado de estrelas, seria atravessado por riscos luminosos, como traços de giz em um quadro negro infinito. Quando você olha para o céu estrelado hoje à noite, vê silêncio e distância. Nesse universo alternativo, você veria movimento e luz constante, não das estrelas, mas do próprio ar sendo rasgado por partículas aceleradas. A fronteira entre o visível e o invisível se dissolve, mas o cenário mais dramático de todos não seria nos céus, seria no interior das estrelas. O Sol existe porque, no seu núcleo, a temperaturas inimagináveis, núcleos de hidrogênio, se fundem para formar hélio, liberando energia. Esse processo depende de fenômenos quânticos profundamente sensíveis às constantes fundamentais do universo. Com a velocidade da luz reduzida em 1000 vezes, a quantidade de energia liberada em cada reação de fusão seria drasticamente menor, porque energia e massa se relacionam através do quadrado da velocidade da luz, e um valor 1000 vezes menor resulta em um valor 1 milhão de vezes menor no quadrado. O Sol, para tentar manter algum brilho, consumiria matéria a um ritmo impossível de sustentar, e murcharia como uma fogueira privada de oxigênio, lenta e irremediavelmente. O universo escureceria, não metaforicamente, fisicamente, gradativamente e de forma irreversível. E aqui chegamos ao ponto que a física raramente enuncia com clareza suficiente. A velocidade da luz não é apenas uma constante entre outras, é o parâmetro de calibração do universo inteiro.
É o valor que, inserido nas equações fundamentais, faz tudo se encaixar. A estabilidade da matéria, a duração das estrelas, a possibilidade da química complexa que sustenta a vida. Altere esse único número de forma drástica e as equações produzem um universo radicalmente diferente, talvez inviável para qualquer forma de organização complexa. Existe uma expressão para isso em cosmologia: ajuste fino. As constantes físicas parecem extraordinariamente bem calibradas para permitir a existência de estruturas ricas, estrelas que duram bilhões de anos, moléculas orgânicas, planetas com oceanos. Isso não é misticismo. É uma observação que divide os físicos entre aqueles que veem nela evidência de um multiverso de possibilidades, onde todos os valores existem em algum universo, e aqueles que a encaram como uma pergunta em aberto, vasta e perturbadora, para a qual ainda não existe resposta satisfatória. A luz não é apenas luz, é o relógio pelo qual o universo mede a si mesmo, e esse relógio foi ajustado com uma precisão que desafia qualquer explicação simples. Mas há uma dimensão dessa história que ainda não tocamos, e que talvez seja a mais perturbadora de todas. Não o que aconteceria com as estrelas, nem com os átomos, nem com o céu noturno. O que aconteceria com o tempo, porque a velocidade da luz e o tempo não são apenas relacionados, são, na linguagem da relatividade, a mesma coisa vista de ângulos diferentes. E é aí que o experimento mental se torna verdadeiramente vertiginoso. Na teoria da relatividade especial, o tempo não é um pano de fundo fixo sobre o qual os eventos acontecem. O tempo é elástico, ele se estira e se comprime dependendo da velocidade com que você se move em relação à velocidade da luz. Quanto mais próximo do limite você viaja, mais devagar o seu tempo flui em relação ao de quem está parado. O limite é o que dá forma à elasticidade. Com a velocidade da luz 1000 vezes menor, esse efeito, chamado dilatação temporal, se tornaria perceptível em velocidades cotidianas. Um trem de alta velocidade envelheceria mais devagar do que a estação em que para. Não de forma dramática, mas mensurável. O piloto de um avião comercial pousaria ligeiramente mais jovem do que seus passageiros se tivessem ficado em terra. O tempo deixaria de ser uma experiência compartilhada para se tornar uma negociação constante entre quem se move e quem aguarda. Viver nesse universo seria como habitar um rio cujas correntes têm velocidades diferentes em cada ponto. Você e a pessoa ao seu lado envelheceriam em ritmos distintos dependendo de onde e como se movem. A sincronização que tomamos como garantida, que dois relógios marcam o mesmo segundo, seria uma ilusão ainda mais frágil do que já é agora. E talvez seja exatamente isso que esse experimento mental nos revela com mais clareza. A velocidade da luz não é uma propriedade da luz, é uma propriedade do universo. É a razão pela qual o espaço e o tempo existem como uma única estrutura entrelaçada, e não como dois cenários separados. Reduzir esse valor não seria como diminuir a velocidade de um carro. Seria como dobrar as regras do jogo enquanto ele ainda está sendo jogado, e descobrir que o jogo inteiro era, desde o início, feito dessas regras e de nenhuma outra coisa. Existe algo que a maioria das pessoas nunca para notar. Cada vez que você liga um aparelho elétrico, a velocidade da luz já está trabalhando para você. Quando a corrente elétrica percorre os fios da sua casa, os elétrons não se movem com velocidade, arrastam-se pela condução, milímetro por milímetro, mas o campo elétrico que os impulsiona propaga-se pelos fios à velocidade da luz. É esse campo que transporta a energia. É a velocidade da luz que define o quanto de potência chega à lâmpada em uma fração imperceptível de segundo. Se a velocidade da luz caísse para 300 km por segundo, os campos elétricos nas redes de transmissão se propagariam milhares de vezes mais devagar. Uma usina no interior enviaria energia para uma cidade, e essa energia levaria minutos para percorrer a linha de transmissão. Não frações de segundo, minutos. O tempo entre apertar o interruptor e a lâmpada acender deixaria de ser imperceptível. Seria uma pausa real, visível, perturbadora. Pense no instante em que você aperta o botão do celular e a tela acende. Esse momento parece instantâneo, mas dentro do aparelho, campos eletromagnéticos coordenam bilhões de operações a cada segundo, todos viajando à velocidade da luz,
Reduzir esse limite em 1000 vezes seria como tentar tocar uma sinfonia com cada músico em um fuso horário diferente. O som chegaria, as notas existiriam, mas a música, a coordenação que faz emergir algo maior do que as partes, desapareceria. Isso não é apenas inconveniente, é o colapso silencioso de toda a tecnologia que construímos. Os transistores nos processadores dependem de campos que se propagam à velocidade da luz para sincronizar operações em intervalos menores do que qualquer medição humana consegue perceber. Os satélites que orbitam a Terra já hoje exigem correções relativísticas nos seus relógios. Sem essas correções, o sistema de navegação por satélite acumula erros de metros a cada hora. Em um universo com a velocidade da luz 1000 vezes menor, essas correções deixariam de ser ajustes finos, seriam a diferença entre um sistema que funciona e um sistema que não tem sentido algum. Mas há algo ainda mais surpreendente que aconteceria com a própria luz visível. O que chamamos de cor é, em sua essência, a frequência das ondas eletromagnéticas que nossos olhos detectam. O vermelho tem uma frequência, o azul tem outra, o violeta outra ainda. A velocidade de propagação não altera a frequência, mas altera o comprimento de onda, e o comprimento de onda determina como a luz interage com a matéria. Com a velocidade da luz reduzida, os comprimentos de onda de toda a radiação eletromagnética encurtariam proporcionalmente. O espectro inteiro se comprimiria como uma sanfona fechada, e as cores que conhecemos migrariam para regiões que hoje nossos olhos não alcançam. O que hoje chamamos de vermelho corresponderia ao infravermelho distante. O azul escorregaria para além do ultravioleta. As cores desapareceriam, não porque a luz acabaria, mas porque a relação entre a luz e os olhos que evoluíram para captá-la seria completamente outra. Quando você vai a uma floresta e vê aquele verde específico das folhas sob o sol, está vendo a folha absorver algumas frequências e refletir outras. Essa interação depende de como os elétrons nas moléculas de clorofila respondem às ondas eletromagnéticas. Em um universo com velocidade da luz diferente, a mesma clorofila responderia a frequências diferentes, e a floresta, se existisse, provavelmente não seria verde. Seria uma cor sem nome no idioma humano, e isso revela algo profundo que costuma passar despercebido. As cores não são propriedades das coisas, são propriedades da relação entre a luz, a matéria e os olhos que evoluíram dentro de um universo com uma velocidade da luz específica. São o resultado de uma calibração entre 3 elementos que precisam coincidir para que o vermelho seja vermelho e o céu seja azul. Mude a velocidade, e o mundo perde não apenas o brilho, mas a paleta inteira com que foi pintado. A luz não é apenas luz, é a linguagem com que o universo pinta tudo o que existe. Mas se as cores desaparecem, se a eletricidade enfraquece, se o tempo se fragmenta em ritmos diferentes para cada ser em movimento, o que ainda restaria reconhecível nesse universo? E talvez seja nessa pergunta que a física encontra, inesperadamente, a filosofia mais antiga de todas. O que é essencial? E o que é apenas uma circunstância feliz de existirmos no universo específico que temos? A resposta que a física nos dá é ao mesmo tempo simples e devastadora. Nada é essencial da maneira que imaginamos. Cada propriedade do universo que tomamos como óbvia, a solidez dos objetos, o calor do sol, a persistência das cores, é o produto de uma negociação específica entre constantes, que poderiam, em princípio, ter outros valores. Somos, em certo sentido, filhos de uma combinação particular de números, e essa combinação poderia ter sido outra. Mas há um aspecto dessa questão que vai além das estrelas e das moléculas, vai até algo mais próximo, até dentro do seu próprio corpo. Cada célula do seu organismo realiza, a cada segundo, processos que dependem fundamentalmente da luz. A fotossíntese das plantas que alimentam você começa com um fóton atingindo uma molécula de clorofila e disparando um elétron para um estado excitado, um salto quântico que acontece em escalas de tempo que a tecnologia humana ainda mal consegue medir e que por isso é um dos processos mais eficientes que a natureza já inventou. Essa eficiência extraordinária existe porque o fóton e o elétron se comunicam nas escalas de energia que a velocidade da luz atual define. Mude a velocidade, mude a escala de energia dos fótons, e a fotossíntese,
que alimenta quase toda a vida na Terra, funcionaria de outra maneira ou não funcionaria de forma alguma. Pense na última vez que você tomou sol em um dia frio. O calor que sentiu nos ombros foi a radiação do sol sendo absorvida pela sua pele e convertida em calor molecular. Esse processo de absorção depende de como as moléculas da pele ressoam com determinadas frequências eletromagnéticas, como uma corda de violão que vibra apenas quando tocada na frequência certa. Em um universo com velocidade da luz 1000 vezes menor, as frequências de ressonância das moléculas seriam completamente diferentes. O sol ainda brilharia, mas aquele calor familiar nos ombros num dia de primavera poderia deixar de existir nessa forma. E existe algo ainda mais íntimo. As moléculas de rodopsina na sua retina mudam de forma quando absorvem um único fóton de luz, um mecanismo tão delicado que a evolução levou centenas de milhões de anos para aperfeiçoar. Esse mecanismo é calibrado para as energias específicas dos fótons que viajam à velocidade da luz atual. Em um universo alterado, esses fotorreceptores responderiam a energias diferentes. Os olhos que herdamos de nossos ancestrais não veriam nada, ou veriam algo tão diferente que a própria palavra ver perderia seu significado. Isso não é especulação filosófica, é biofísica. O que ela nos diz é que a evolução da vida na Terra foi uma longa conversa entre os organismos vivos e as constantes fundamentais do universo. Evoluímos para o universo que existe, não para um universo diferente. Somos uma resposta a este conjunto específico de regras. Há um experimento mental que o físico russo-americano George Gamow explorou nos anos 40 do século XX para ensinar relatividade de forma intuitiva. Um universo imaginado onde a velocidade da luz equivale à velocidade de uma bicicleta. Nesse mundo, um ciclista pedalando rapidamente ficaria visivelmente achatado na direção do movimento, porque os efeitos relativísticos se tornariam perceptíveis em velocidades humanas. Sua massa aparente aumentaria. O tempo para ele correria mais devagar do que para os pedestres na calçada. A relatividade deixaria de ser uma abstração de laboratório para se tornar parte da experiência cotidiana. No universo que estamos imaginando, com a velocidade da luz reduzida em 1000 vezes, mas ainda muito acima da velocidade de uma bicicleta, os efeitos seriam menos dramáticos visualmente, mas igualmente reais. Um avião cruzando o céu envelheceria em um ritmo ligeiramente diferente do de quem o observa no solo. Um navio cruzando o oceano acumularia uma diferença de tempo mensurável em relação ao porto de partida. O tempo deixaria de ser a régua única com que todos medimos a existência, e se tornaria algo pessoal, subjetivo em sentido físico, não apenas filosófico. Quando você assiste a um filme, a narrativa pressupõe que os eventos têm uma ordem, que a causa vem antes do efeito, que o passado antecede o futuro. Essa sequência nos parece tão óbvia que quase nunca percebemos que ela depende de uma constante física. A causalidade, a razão pela qual empurrar uma cadeira a faz se mover, e não o contrário, é garantida pela velocidade finita da luz. Nenhum efeito pode preceder sua causa, porque nenhuma informação pode viajar mais rápido do que o limite universal. Reduzir esse limite não quebra a causalidade, mas a torna visivelmente frágil em situações cotidianas. Você enviaria uma mensagem para alguém a poucos quilômetros de distância, e a sequência em que os eventos seriam percebidos poderia variar dependendo do estado de movimento de cada pessoa. A conversa simples entre vizinhos tornaria necessário um cálculo relativístico para determinar quem falou primeiro. A luz não é apenas luz, é a guardiã da sequência de todas as coisas. Existe uma pergunta que os físicos raramente fazem em voz alta, porque ela escorrega para além dos limites confortáveis da ciência. Se você pudesse observar dois universos lado a lado, o nosso, com a velocidade da luz que conhecemos, e um universo idêntico em tudo, exceto por ter esse valor 1000 vezes menor, qual deles reconheceria como real? A pergunta parece óbvia, mas a física nos diz que ambos seguiriam leis igualmente consistentes, igualmente coerentes, igualmente belas na sua lógica interna. A diferença estaria apenas em nós, em que somos filhos de um universo e não do outro. Isso é o que os físicos chamam de princípio antrópico fraco. Não que o universo foi criado para nós, mas que só podemos observar um universo que permite nossa existência.
Entre todos os universos possíveis, os únicos que contêm observadores são aqueles com constantes que permitem a química da vida. E observadores só existem em universos com constantes específicas, entre elas, uma velocidade da luz que permita que o carbono, o nitrogênio e o oxigênio se encaixem nas geometrias precisas que a biologia exige. Quando você prepara café de manhã e o cheiro se espalha pela cozinha, tende a não pensar em constantes fundamentais. Mas o aroma que sente é uma dança de moléculas no ar. Moléculas cujos vínculos dependem da constante eletromagnética, que depende diretamente da velocidade da luz. A caneca quente que aquece as suas mãos conduz calor através de interações entre elétrons, interações mediadas por campos que se propagam à velocidade da luz. O simples ato de tomar café é um poema escrito nas constantes do universo, mas há algo ainda maior a considerar. A velocidade da luz não determina apenas como as coisas se movem, determina o tamanho do universo que podemos conhecer. O horizonte cosmológico é a distância que a luz percorreu desde o início do universo até hoje, em aproximadamente 13 bilhões e 800 milhões de anos. É o raio da bolha de realidade que podemos, em princípio, observar. Tudo além desse horizonte existe, mas permanece inacessível. Sua luz nunca chegará até nós. Com a velocidade da luz 1000 vezes menor, essa bolha seria 1000 vezes menor. Galáxias que hoje vemos a bilhões de anos-luz de distância se tornariam invisíveis não porque desaparecessem, mas porque sua luz levaria 1000 vezes mais tempo para chegar até nós, e o universo não teria idade suficiente para que ela já tivesse chegado. Existiríamos num universo percebido como incomparavelmente menor, cercados por uma escuridão não de ausência, mas de inacessibilidade. Imagine morar em uma cidade enorme e ser capaz de ver apenas o quarteirão onde você vive. As outras ruas existem, os outros bairros existem, mas a luz deles ainda está a caminho, e chegará somente depois de você já não estar mais aqui para recebê-la. O conhecimento possível tem um horizonte, e com a velocidade da luz reduzida, esse horizonte se aproxima de forma dramática. Isso tem uma implicação filosófica que se situa entre as mais profundas de toda esta exploração. O que conhecemos do universo não é o universo, é a fatia do universo que a velocidade da luz nos permite conhecer. A realidade total é maior, provavelmente vastamente maior, do que tudo o que qualquer telescópio jamais poderá alcançar. A velocidade da luz não é apenas um limite de velocidade, é um limite do conhecimento possível. E aqui chegamos ao coração do experimento mental. Não se trata apenas de imaginar estrelas que murcham ou elétrons que se comportam de outra forma. Trata-se de perceber que cada lei da física que conhecemos foi descoberta dentro de um universo calibrado de uma forma específica. Nossas intuições, nossas matemáticas, nossas metáforas, todas foram forjadas dentro de um universo onde a luz viaja a 300 mil quilômetros por segundo. Quando tentamos imaginar um universo diferente, estamos tentando pensar além dos limites que o próprio universo impôs ao nosso pensamento. É como tentar imaginar uma cor genuinamente nova, não uma combinação das que já existem, mas uma cor que nunca foi vista. Não é que a imaginação seja limitada por preguiça, é que o sistema de processamento foi construído dentro de uma realidade que contém apenas as cores que contém. Da mesma forma, nossa física foi construída dentro de uma realidade com uma velocidade da luz específica. Imaginar outra é um exercício de fronteira, e é exatamente nos exercícios de fronteira que a ciência encontra suas perguntas mais férteis. Os físicos têm um nome para universos como o nosso, universos onde as constantes permitem estruturas complexas, estrelas de vida longa, moléculas orgânicas e, eventualmente, seres que fazem perguntas sobre o universo. Chamam-nos de universos compatíveis com a complexidade. Não é um título poético, é uma categoria analítica, e pertencer a essa categoria não é garantido. É uma condição que a maioria dos possíveis arranjos de constantes não cumpriria. E há uma dimensão que este experimento ilumina com clareza singular: a relação entre a velocidade da luz e o próprio pensamento. Os neurônios no seu cérebro se comunicam através de sinais elétricos e químicos. Os sinais elétricos que percorrem os axônios são campos eletromagnéticos propagando-se ao longo de membranas, campos cujas propriedades dependem, em última instância, das constantes eletromagnéticas do universo. Pensar é um processo eletromagnético.
A consciência, seja lá o que for, acontece num substrato que obedece às mesmas leis que governam a luz. Em um universo com velocidade da luz 1000 vezes menor, os sinais neurais se propagariam em campos de natureza diferente, não necessariamente mais lentos no sentido biológico, mas diferentes em suas propriedades fundamentais. O cérebro que evoluísse nesse universo seria calibrado para essas novas condições, assim como os nossos olhos foram calibrados para as frequências que o Sol emite. Mas seria um cérebro diferente, pensando pensamentos que talvez não tivessem tradução para nenhuma língua que conhecemos. Existe uma beleza estranha nessa constatação. Quando fazemos ciência, usamos o mesmo universo que estamos tentando compreender. O instrumento de medição e o objeto medido compartilham as mesmas leis. A velocidade da luz não é apenas o que estudamos, é parte do que nos permite estudar. É o limite dentro do qual cada equação foi escrita, cada telescópio foi construído, cada teoria foi imaginada. Somos, simultaneamente, produto e investigadores da mesma calibração cósmica. Viver dentro de um universo é como tentar desenhar o quadro no qual você mesmo está pintado. Você pode recuar, observar, medir, mas nunca poderá sair completamente do quadro para vê-lo de fora. O experimento mental da velocidade da luz alterada é, talvez, a nossa melhor tentativa de espreitar pela borda da tela, de entrever por um instante que o quadro poderia ter sido pintado de outra forma, com outras cores, com outras regras, e que o fato de ser pintado assim, e não de outra maneira, é a condição de tudo o que somos e de tudo o que sabemos. Há um tipo de equilíbrio que só reconhecemos quando o perdemos. O funambulista sobre o arame percebe sua própria estabilidade não nos momentos de firmeza, mas naqueles instantes em que o corpo oscila e a correção acontece antes de qualquer pensamento consciente. O universo, descobrimos ao longo desta exploração, é um funambulista extraordinário, sustentando a cada instante de sua existência um equilíbrio de constantes que permite que a matéria exista, que as estrelas brilhem e que seres conscientes se perguntem sobre o porquê de tudo. A velocidade da luz é um dos fios desse arame, não o único, mas talvez o mais tenso, o que mais determina a geometria de tudo que pode acontecer. Reduzir esse fio em 1000 vezes não seria apenas alterar uma propriedade da luz, seria reconfigurar o próprio palco no qual o universo acontece. O átomo que compõe seu dedo seria outro, a estrela que aquece seu planeta seria outra, o tempo com que você mede sua vida seria outro, e a pergunta que nenhuma equação consegue responder é a mais simples de todas. Por que o fio tem exatamente a tensão que tem? Ao longo de tudo o que exploramos, usamos muitas metáforas, um relógio, uma conversa silenciosa entre elétrons, uma sinfonia cujos músicos estão em fusos horários diferentes, uma sanfona que se comprime, um pulmão que perde o ar, um quadro no qual o pintor está pintado. Essas imagens pareciam iluminar aspectos distintos do problema, mas agora, com algum recuo, algo emerge que não estava visível quando estávamos dentro de cada uma delas. Todas descrevem o mesmo princípio visto de ângulos diferentes. O relógio, a sinfonia e o pulmão são todos o mesmo universo olhando para si mesmo de formas distintas. Esse princípio opera em todos os níveis da realidade, e essa é a observação que une tudo o que exploramos. No interior de cada átomo, os elétrons e o núcleo travam a conversa silenciosa mediada por campos que viajam à velocidade da luz. Na escala das moléculas, as ligações químicas são acordos firmados nessa mesma linguagem, a que faz o sal se dissolver na água, o DNA se enrolar em hélice, as proteínas dobrarem nas formas exatas de que a vida necessita. Respire agora. O oxigênio que entra nos seus pulmões e se liga à hemoglobina no sangue está realizando uma reação química que existe porque os átomos de ferro no centro dessa molécula têm exatamente o tamanho que têm, calibrado para a constante eletromagnética que depende da velocidade da luz. A mesma lei que define o horizonte do universo observável governa a sua próxima respiração. O cósmico e o íntimo estão escritos no mesmo idioma. Na escala do sistema solar, a Terra orbita o Sol a uma distância que permite água líquida, uma distância que depende da energia que o Sol emite, que depende da equação que vincula massa e energia pela velocidade da luz ao quadrado. Na escala das galáxias, a estrutura em espiral da Via Láctea
emerge de interações que se propagam à velocidade da luz, coordenando centenas de bilhões de estrelas numa dança que dura bilhões de anos. E na escala cosmológica, o próprio horizonte do universo, a fronteira além da qual nenhum telescópio jamais enxergará, é definido pela distância que a luz percorreu desde o início de tudo. Um único número, uma única constante, operando em todos esses níveis simultaneamente, sem exceção, sem variação, sem descanso. A física tem um nome para padrões que se repetem em todas as escalas de uma estrutura: autossimilaridade. O universo, na sua estrutura mais profunda, parece exibir uma forma de autossimilaridade ainda mais radical, não na forma, mas no princípio. A mesma lei, o mesmo limite, dobrado sobre si mesmo em 1000 escalas diferentes, produzindo tudo o que existe. Veja o que emerge quando olhamos para todos esses níveis juntos. Não é uma lista de coincidências. É um padrão. Um único princípio repetindo-se como um tema musical que aparece na abertura, no desenvolvimento e no finale de uma sinfonia. Reconhecemo-lo no átomo e na galáxia, porque é genuinamente o mesmo, não análogo, não metafórico, o mesmo. Tudo o que vimos, a seda que se desfaz, a sinfonia sem sincronia, o pulmão que perde o ar, o quadro em que estamos pintados, são faces de uma única verdade. A luz não é apenas luz, é o fio com que o universo costura o espaço ao tempo, a causa ao efeito, o átomo à galáxia, o presente ao possível. E esse fio poderia ter tido outro comprimento, poderia ter sido 1000 vezes mais curto, e tudo o que somos teria sido outro, ou não teria sido nada. Mas se um único princípio costura tudo, do menor ao maior, do mais efêmero ao mais duradouro, então talvez a pergunta que verdadeiramente importa não seja o que aconteceria se esse princípio mudasse. Talvez a pergunta seja outra, mais vertiginosa e mais antiga: o que significa que ele exista? O que significa que o universo seja o tipo de lugar que pode ser descrito por leis, que pode ser conhecido, que pode ser sentido, que pode ser contemplado por seres feitos da mesma matéria que ele governa? Essa pergunta não é nova. Ela ressoa desde que os primeiros humanos olharam para o céu e sentiram uma mistura de terror e maravilha que não tinham palavras para nomear. O que mudou com séculos de física é que agora temos equações para o que sentimos. Mas ter equações não dissolve o espanto, aprofunda-o. Considere o que acontece quando você ouve uma música que ama, a emoção que sente, o aperto no peito, a memória que emerge, o instante em que tudo parece fazer sentido. É um processo eletromagnético acontecendo em neurônios que se comunicam à velocidade que as constantes do universo permitem. A experiência subjetiva mais íntima que conhecemos e a lei mais fundamental que governa o cosmos são, em algum nível profundo, a mesma coisa expressa em escalas diferentes. O universo não está apenas lá fora, está dentro de cada reação que o seu cérebro produz ao contemplá-lo. O físico húngaro Eugene Wigner chamou de irrazoável a efetividade da matemática para descrever a natureza. No início dos anos 60 do século XX, escreveu sobre o fato misterioso de que equações desenvolvidas por pura curiosidade abstrata, sem intenção prática alguma, às vezes séculos antes, revelam-se depois descrições precisas da realidade física. A matemática parece ser a língua do universo, e a velocidade da luz é uma de suas palavras mais fundamentais. Mas por que o universo teria uma língua? Por que seria compreensível? Não há resposta física para essa pergunta. A física pode descrever como o universo funciona com extraordinária precisão, mas não pode responder por que funciona dessa forma e não de outra. Não pode responder por que há leis em vez de caos, porque as leis são consistentes no tempo e no espaço, porque são tais que permitem estruturas complexas e consciência. Essas perguntas estão exatamente na fronteira onde a física mais honesta se transforma em filosofia mais corajosa. Quando você acende a luz num quarto escuro e observa as sombras recuando, está presenciando a mesma dinâmica que ocorreu quando as primeiras estrelas acenderam o universo depois de centenas de milhões de anos de escuridão primordial. A lâmpada e o berço das estrelas obedecem à mesma física, à mesma constante, ao mesmo fio que costura tudo. Escalas radicalmente diferentes, resultados radicalmente diferentes, mas sempre o mesmo princípio operando em silêncio por baixo de tudo.
O seu corpo contém aproximadamente 7 octilhões de átomos, um número que nenhuma intuição humana consegue realmente abarcar. Cada um desses átomos existe porque as forças eletromagnéticas, propagando-se à velocidade da luz, mantêm elétrons em órbita ao redor de núcleos. Cada ligação química, as que formam as proteínas dos seus músculos, as membranas das suas células, as moléculas da sua memória, existe porque a velocidade da luz é o que é. Você é, literalmente, uma estrutura de informação sustentada por essa constante, não como metáfora, como física. Há algo quase paradoxal nisso. Nós que somos produtos das leis da física, usamos as leis da física para descobrir que somos produtos das leis da física. O instrumento e o objeto da investigação são feitos do mesmo material. A mente que formula as equações é governada pelas mesmas equações que formula, e a velocidade da luz que estudamos é a mesma que permite, no nível dos neurônios, o próprio ato de estudar. E essa estrutura que você é, esse arranjo específico de átomos calibrado para este universo, é capaz de contemplar o universo que a produziu, é capaz de formular as perguntas que formulamos hoje, é capaz de sentir espanto diante das suas próprias origens. O universo, por meio de você, dobrou-se sobre si mesmo e perguntou: por que sou assim e não de outra forma? A reverência não é uma fraqueza do pensamento científico, é talvez sua expressão mais honesta. Richard Feynman, um dos maiores físicos do século XX, insistia que o conhecimento científico não diminui a beleza das coisas, mas a multiplica. Uma flor não é apenas bela para os olhos humanos, é bela nas proporções em que seus pigmentos absorvem determinadas frequências de luz, na química dos seus aromas que coevoluiu com os insetos que a polinizam, nos ângulos precisos em que suas pétalas refletem os fótons. Toda essa riqueza existe dentro das mesmas constantes que exploramos. A beleza da flor e a velocidade da luz não são assuntos diferentes, são o mesmo assunto em escalas diferentes. Há um fenômeno em física chamado emergência, e que talvez seja a descoberta mais surpreendente que a ciência produziu. Emergência é o processo pelo qual regras simples aplicadas a muitos elementos interagindo entre si produzem comportamentos que não poderiam ser previstos pelas regras isoladamente. A água é úmida, mas o oxigênio não é úmido e o hidrogênio não é úmido. A umidade emerge da interação entre eles. A consciência possivelmente emerge da interação de bilhões de neurônios que individualmente não têm nada parecido com pensamento. E o universo visível, com suas galáxias, estrelas, planetas e formas de vida, emerge de um pequeno conjunto de leis simples aplicadas durante bilhões de anos a quantidades enormes de matéria e energia. A velocidade da luz é um dos parâmetros dessas leis simples. O que ela ajuda a produzir, através da emergência, é tudo o que existe, tudo o que é complexo, rico, surpreendente, incluindo a pergunta que estamos fazendo agora. Quando você planta uma semente num vaso de terra e a cuida com água e luz, está iniciando um processo de emergência. As leis da química, da biologia e da física, todas calibradas para a velocidade da luz atual, se combinam para transformar algo inerte num organismo que se orienta em direção ao Sol, que produz oxigênio, que floresce em formas que ninguém projetou. Você não programou nenhum desses processos. As leis fizeram o trabalho. Você apenas criou as condições. O universo inteiro funciona assim. As condições iniciais foram estabelecidas, as constantes receberam seus valores, e as leis trabalharam durante 13 bilhões e 800 milhões de anos. O resultado é tudo o que existe, mas aqui chegamos ao ponto que os físicos chamam de fronteira dos seus modelos. A ciência pode descrever como as condições iniciais evoluíram para o universo atual. Pode calcular com precisão o comportamento da matéria sob as leis que conhecemos. Pode imaginar, com rigor matemático, universos com constantes diferentes. O que a ciência não pode fazer, pelo menos não ainda, e talvez nunca, é responder por que as condições iniciais eram as que eram, por que as constantes têm os valores que têm, por que a velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo, e não 300. Existe uma distinção que os físicos fazem com cuidado entre perguntas sobre o como e perguntas sobre o porquê. A física é extraordinariamente boa em responder o como, mas o porquê. Por que há um universo em vez de nada? Por que as leis são as que são? Essas perguntas ficam em aberto como portas que a física entreabre,
mas não atravessa sozinha. Observe sua mão agora, os ossos cobertos de tendões, a pele, as unhas, as linhas da palma. Essa estrutura foi moldada por aproximadamente 400 milhões de anos de evolução, mas a evolução foi possível porque a química do DNA funciona. E a química do DNA funciona porque os átomos têm o tamanho que têm, e os átomos têm o tamanho que têm porque a constante de estrutura fina tem o valor que tem, e a constante de estrutura fina tem o valor que tem porque a velocidade da luz é o que é. A distância entre uma constante física e a existência da sua mão é uma cadeia de causalidade que atravessa todos os níveis da realidade, e cada elo dessa cadeia é indispensável. O que estamos fazendo agora, traçar essa cadeia, sentir o peso dela, perceber que cada elo é necessário, é em si mesmo um ato possibilitado pela velocidade da luz. O pensamento que conecta o subatômico ao humano ao cósmico viaja em campos eletromagnéticos dentro do seu crânio à velocidade que as constantes permitem. Compreender o universo é um processo que o universo realiza através de si mesmo. Há uma palavra que os físicos raramente usam, mas que se torna inevitável aqui: participação. O físico John Archibald Wheeler, que trabalhou com Einstein e dedicou décadas a entender a natureza quântica da realidade, propôs que o universo não é apenas observado, é, em algum sentido profundo, participado, que o ato de observar não é separado do que existe, mas parte constituinte do que existe, que o universo é um universo participativo, e que seres conscientes, feitos das suas leis, são o mecanismo pelo qual ele se torna real para si mesmo. Se Wheeler estava certo, e a física quântica oferece razões para levar essa ideia a sério, então reduzir a velocidade da luz em 1000 vezes não seria apenas alterar um número, seria alterar a natureza da participação, seria criar um universo com diferentes participantes, diferentes perguntas, diferentes formas de autoconsciência cósmica, um universo que se dobra sobre si mesmo de outra maneira e encontra, nessa dobradura, outro tipo de espanto. E talvez seja esse o presente mais inesperado que este experimento mental nos oferece. Não a lista de catástrofes físicas, embora sejam reais e impressionantes, mas a revelação de que existe, embutida na velocidade de uma partícula sem massa, toda a estrutura do possível, que um único número carrega dentro de si a diferença entre existir e não existir, entre conhecer e não conhecer, entre perguntar e não ter ninguém para perguntar. O que é a luz? É a velocidade com que o universo decide o que pode acontecer. Lembre-se de onde começamos. Havia um momento simples, você abrindo os olhos pela manhã, a luz solar entrando pela janela, o mundo surgindo do escuro com aquela facilidade tão óbvia que quase não a percebemos. Parecia que o mundo simplesmente estava lá, imediato, completo, sem mediação. Agora sabemos que esse momento era, desde sempre, uma trama de milagres silenciosos. A luz que entrou pela janela havia partido do Sol quase 10 minutos antes. Cada fóton que atingiu a sua retina havia percorrido 150 milhões de quilômetros para cumprir esse único propósito: fazer o mundo existir, para você, por mais um dia. Mas agora vemos algo que não víamos antes. Não apenas que a luz tem velocidade, vemos que esse intervalo de quase 10 minutos entre o Sol e os seus olhos é o mesmo intervalo que separa a causa do efeito em toda a física, que estrutura a sequência de todos os eventos, que define o tamanho da realidade que você pode conhecer. A luz que entrou pela sua janela esta manhã trouxe consigo não apenas a imagem do dia, trouxe a estrutura inteira do universo. Fizemos uma jornada notável, da velocidade de uma partícula sem massa até as fronteiras do que é possível. Em cada estação dessa jornada, encontramos a mesma assinatura, um único número sustentando tudo, mas a física entregou-nos algo que vai além das equações. Entregou-nos uma pergunta mais antiga que qualquer laboratório: o que é o real? Não o universo observável, que muda com a velocidade da luz, mas o fundamento de tudo isso, o motivo pelo qual existe algo em vez de nada, o motivo pelo qual esse algo obedece a leis, e o motivo pelo qual essas leis são compreensíveis por seres que as obedecem, sem saber que as obedecem. Deixemos as respostas de lado por um momento. Há perguntas que resistem, não porque sejam mal formuladas, mas porque sua resistência é parte de sua natureza.
Quando você olha para o sol poente e sente aquela mistura inominável de beleza e melancolia e passagem, está sentindo, literalmente, a gravidade da Terra curvando os fótons ao redor do horizonte e os átomos da atmosfera espalhando as frequências mais curtas e deixando atravessar o laranja e o vermelho. É física, é a velocidade da luz interagindo com a matéria. E ainda assim é outra coisa também. Ou será que é apenas a mesma coisa, vista de dentro? O que significa que o universo seja belo para os seres que ele produziu? A beleza está nas equações, embutida nas proporções que a velocidade da luz define, ou emerge apenas quando há consciência para senti-la? Se não houvesse nenhum ser capaz de contemplar o pôr do sol, ele ainda seria belo? E se a velocidade da luz fosse 1000 vezes menor, se os átomos tivessem outras geometrias, se as estrelas durassem outro tempo, se a consciência emergisse de substratos radicalmente diferentes, haveria seres nesse universo a contemplá-lo com o mesmo espanto que sentimos? Esse espanto seria o mesmo espanto, ou seria um espanto de outra natureza, intraduzível, para o qual não temos sequer um nome? O laço que une duas pessoas, qualquer laço humano, qualquer proximidade, é, em sua dimensão física, um arranjo de campos eletromagnéticos que se propagam à velocidade da luz. O calor que sentimos quando tocamos alguém que amamos é a resistência das nuvens de elétrons ao redor dos átomos da pele, uma repulsão tão delicada que a sentimos como contato, como presença, como pertencimento. A física da conexão humana e a física da luz são a mesma física, não como metáfora consoladora, como fato. Esse espaço entre o que sabemos e o que pressentimos não é um defeito do conhecimento, é o lugar onde o conhecimento vive. Cada resposta que a física fornece revela novas perguntas. Cada constante que medimos levanta a questão do porquê de seu valor, e cada experimento mental como este ajuda-nos a ver o universo real com olhos novos, não como o único universo possível, mas como o universo que somos, que habitamos, que somos capazes de contemplar com toda a sua específica e extraordinária estranheza. Quando você olhar para o céu noturno e encontrar uma estrela, qualquer estrela, lembre que a luz que chega aos seus olhos partiu desse sol distante anos, séculos, talvez milênios atrás. Você está sempre vendo o passado, e o futuro daquela estrela ainda está a caminho, viajando em direção a alguém que ainda não nasceu para recebê-lo. O universo não envia mensagens no sentido que entendemos, não há intenção nas ondas eletromagnéticas que cruzam o espaço interestelar. E ainda assim, quando a luz de uma estrela que talvez já não exista chega aos seus olhos numa noite clara, algo acontece que a física descreve com precisão, mas não esgota com essa descrição. Você foi tocado por algo que aconteceu a uma distância que a imaginação não alcança, num tempo anterior à existência de todos os seus antepassados. A luz chegou. Você estava lá para recebê-la. Isso não é trivial. Há séculos, antes de qualquer telescópio e antes de qualquer equação, os seres humanos olhavam para essas mesmas estrelas e faziam as mesmas perguntas. Não tinham ideia de que a luz tinha velocidade, não sabiam que estavam vendo o passado, não sabiam que a estabilidade de cada átomo no seu corpo dependia da mesma constante que definia a distância daqueles pontos luminosos, e ainda assim sentiam o mesmo espanto. Chamavam-no de sagrado, chamavam-no de mistério. A física nos deu palavras mais precisas para o fenômeno. O espanto permanece, e talvez seja o dado mais importante de todos, porque o espanto não é ruído no processo científico, é o sinal, é o que nos diz que chegamos a uma fronteira real, não de ignorância, mas de profundidade genuína. Quando a compreensão de um fenômeno, em vez de dissolvê-lo, amplifica a sensação de que algo fundamental permanece inexplicado, chegamos ao ponto onde a física e a filosofia deixam de ser alternativas. São lados do mesmo gesto intelectual. Este experimento mental, imaginar a velocidade da luz 1000 vezes menor, foi desde o início um gesto filosófico disfarçado de cálculo físico. Não estava realmente perguntando apenas o que aconteceria com as estrelas ou com os átomos, embora essas respostas sejam impressionantes. Estava perguntando o que é necessário, o que neste universo é contingente, poderia ser diferente, e o que é, de alguma forma mais profunda, a condição de tudo o mais. A velocidade da luz poderia ter outro valor. A física assim permite.
Mas este universo, este arranjo específico de possibilidades, seria outro, e nós não estaríamos aqui para verificar. Quando uma criança vê neve cair pela primeira vez e fica imóvel, de boca aberta, olhando os flocos como se fossem algo que nunca deveria ter existido, ela está fazendo algo que nenhuma outra entidade no universo conhecido consegue fazer. Está convertendo física em espanto. Está transformando a cristalografia da água e a convecção atmosférica em maravilha pura. Essa conversão, de dado em experiência, de fenômeno em significado, é o que a consciência acrescenta ao universo, e essa consciência, como percorremos juntos, é ela própria uma estrutura calibrada para a velocidade da luz. O espanto diante da neve é, em última instância, a velocidade da luz contemplando a si mesma. Então talvez a pergunta final não seja o que aconteceria se a velocidade da luz mudasse. Talvez a pergunta final seja o que significa que ela não mude, que em todo o universo observável, em todos os experimentos já realizados, em todas as galáxias que os telescópios alcançam, essa constante permanece igual, invariante para todos os observadores em todos os lugares, que o universo nessa uniformidade silenciosa e absoluta carrega uma espécie de fidelidade a si mesmo que nenhuma linguagem ainda descreveu completamente. O ser humano, esse arranjo temporário de átomos que aprendeu a perguntar, está aqui por um intervalo que, na escala do universo, mal se distingue do instantâneo. As estrelas que vemos existiram bilhões de anos antes de nós, existirão bilhões de anos depois. A velocidade da luz que medimos, nomeamos e inscrevemos em equações, existia antes de qualquer olho para vê-la, e continuará depois de qualquer mente para pensá-la. E ainda assim, nesse lampejo de presença que chamamos de existência, algo notável acontece. O universo se volta para si mesmo com perguntas. E isso, só isso, já é extraordinário. A luz não é apenas luz. É a pergunta que o universo faz a si mesmo, e a única resposta que continua viajando depois que tudo se cala. Ela parte, atravessa o vazio, chega, e no instante em que encontra um olho aberto, um olho que aprendeu, ao longo de bilhões de anos de evolução, a reconhecê-la, algo que estava apenas acontecendo se torna, por um instante brevíssimo e irreversível, conhecido. Essa é talvez a coisa mais estranha e mais bela que a física já revelou, que o universo construiu com suas próprias leis a possibilidade de ser visto, que a velocidade da luz é, entre outras coisas, rápida o suficiente para que a realidade chegue até nós, e lenta o suficiente para que ainda haja algo para chegar. E isso, esse equilíbrio preciso entre o que existe e o que pode ser conhecido, é o mistério que permanece, não como problema a resolver, como convite a habitar. Habitar um mistério significa algo diferente de tolerá-lo enquanto trabalhamos para eliminá-lo. Significa reconhecer que o mistério não é ausência de resposta, é presença de uma profundidade que respostas parciais revelam, mas não fecham. A velocidade da luz, por mais que a medimos e testamos e inserimos em equações que descrevem galáxias e partículas com precisão extraordinária, permanece, em seu fundamento, inexplicada. Não sabemos por que tem o valor que tem, sabemos apenas que, se fosse outro, nada do que somos seria possível. Pense no que a humanidade construiu dentro desta calibração específica. As catedrais cujas janelas de vidro colorido transformam a luz do sol em narrativas que atravessam séculos, as composições musicais que convertem ondas de pressão no ar em emoção, que move quem nunca conheceu quem as criou, as equações que descrevem, com a mesma linguagem matemática, o interior de um átomo e a curvatura do espaço ao redor de uma estrela, a literatura que preserva a experiência interior de seres que viveram há milênios. Tudo isso foi construído por organismos que evoluíram para sobreviver, mas que descobriram, ao longo do caminho, que eram capazes de algo que parece exceder a sobrevivência, a criação de significado dentro de um universo que as equações descrevem mas não explicam. Somos, até onde sabemos, a única parte do universo que voltou o seu olhar para o universo e perguntou por quê, não como instinto de sobrevivência, não como comportamento evolutivo útil, como algo que parece transcender a utilidade, como se a capacidade de espanto que evoluiu para um propósito tivesse descoberto, num segundo movimento inesperado, um propósito mais antigo, o de contemplar o que existe pelo simples fato de que existe.
quando um astrônomo aponta um telescópio para uma galáxia, a distâncias que levam bilhões de anos para a luz percorrer e registra a luz que a deixou antes de que a Terra existisse, não está apenas coletando dados. Está estendendo a memória do universo para além da capacidade de qualquer mente individual. Está participando de um projeto sem nome adequado, metade ciência, metade contemplação, metade ato de reverência, pelo qual seres temporários tentam alcançar algo que tem a natureza do permanente. Amanhã de manhã, quando a luz voltar pela janela, você saberá que ela fez a mesma viagem de sempre, que partiu do Sol quase 10 minutos antes, que cada fóton obedeceu às mesmas leis que governam as galáxias mais distantes, e que o instante em que essa luz chegar aos seus olhos e o mundo se tornar visível, esse instante ordinário, esquecido antes de terminar, é no fundo o universo chegando a si mesmo. Somos raros, não no sentido de que fomos escolhidos. A física não conhece escolha, mas no sentido de que as condições que nos tornaram possíveis são específicas e frágeis de uma forma que só percebemos quando imaginamos sua ausência. Este experimento foi, no fundo, uma forma de imaginar nossa própria ausência e de voltar, transformados por essa imaginação, para a presença que temos. A luz não é apenas luz, é o ritmo pelo qual o universo pulsa, o limite dentro do qual tudo acontece, o silêncio que existe antes de qualquer pergunta e o eco que permanece depois de qualquer resposta. E nós, feitos dessa luz, sustentados por ela, capazes de nomeá-la e questioná-la, e sentir diante dela algo que as equações registram mas não encerram, somos talvez o modo mais improvável e mais extraordinário pelo qual o universo encontrou uma forma de admirar a si mesmo. A pergunta permanece aberta, como toda pergunta verdadeira,